Glória a Deus, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia comigo no segundo livro dos Reis de Israel. O capítulo é o de número 5. Glória a Deus. Enquanto a igreja procura o texto, quero externar minha gratidão a Deus, louvar a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Eliseu. É um prazer conhecê-lo pessoalmente. Me sinto muito lisonjeado em ceder a tribuna desta casa para esse simples servo de Deus ministrar a palavra. Quero louvar a Deus pela vida dos obreiros. Alguns já me conhecem, eu o conheço. Louvar a Deus pela vida do evangelista irmão Murilo, que nos acompanha, nosso ministério. A vida de todos os irmãos e irmãs dessa igreja. Quero louvar a Deus pela vida do conjunto Heróis do Reino. Que Deus continue abençoando esse conjunto. Localiza aí o capítulo 5. Vamos ler apenas o versículo 1 e depois vamos pularmos para o versículo de número 11 a seguir. E vamos finalizar a leitura no versículo 14. Amém? Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1. E aí seguiremos a leitura a partir do versículo 11. Amém? Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era homem notável diante do seu senhor e honorável, porque por seu intermédio o Senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso e valente. Diga comigo, ele era um homem poderoso e valente. Pode ser mais forte, vamos lá? Completa o versículo, por favor. Perceba que o porém está depois da vírgula. Não esqueça desse detalhe. Versículo 11 tem outro porém. Porém, Naamã ficou irado e foi-se embora e disse: eis que pensei, ele certamente sairá até mim e se porá de pé e clamará o nome do Senhor seu Deus e baterá com a sua mão sobre o local e recuperará a lepra. Não são Abanas e Farpás, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não posso eu me lavar neles e ficar limpo? Assim ele se volveu e partiu em fúria. E os seus servos se aproximaram e falaram a ele. E disseram: meu pai, se o profeta tivesse te pedido para fazer uma coisa grande, não a teria feito tu? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e ficas limpos. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, segundo o dizer do homem de Deus, e a sua carne retornou como a carne de uma pequena criança, e ele foi limpo. Amém? Podeis vos assentar. Para quem ainda não me conhece, eu congrego no Ministério Sul Fluminense há 25 anos. Sirvo a Deus com a minha esposa, minha filha ali na ADSU em Cantagalo. Meu pastor é o pastor Wellington Dias. E como disse, é um prazer estar aqui com os irmãos.
Assim como algumas pessoas nos acompanham aí na rede social, eu também acompanho esse ministério, principalmente no que se diz respeito a missões, que eu sou um jovem de 46 anos, mas sou apaixonado por missões. Antes de entrar aqui no texto, tive o privilégio de, no ano de 2021, no auge da pandemia, Deus me deu a oportunidade de ir à África, pastor Eliseu. Pregar lá durante 15 dias, ali no projeto Semear para Crescer, do pastor José Fernando Moisés. E ali tive algumas experiências e posso dizer que foi um dos maiores investimentos que eu fiz no meu ministério, é colocar os pés na África para fazer missões ou conhecer um pouco mais sobre o que é missões, bem na verdade, na prática. E quando se fala de África, as pessoas olham os vídeos, ficam muito impressionadas. Mas os senhores e senhoras que me ouvem nem imaginam como é prazeroso, senhores obreiros, estar no meio daquele povo. São um povo que tem uma energia muito grande. Por exemplo, só de conhecimento didático para vocês, para os irmãos saberem, lá a gente prega 1, 2 horas e eles estão dizendo, prega mais, fala mais da palavra. Eu estava pregando num deserto e a única coisa que a gente comeu durante quase 2 dias era manga. Aqui a gente come manga por hobby, porque acha gostoso manga com sal. Lá eu comi o que eles comiam, dormi onde eles dormiam. Não é porque é hobby, não, é porque ou você come ou você fica com fome. Lá quem tem uma esteira dorme bem. Quem sabe o que é esteira aqui? Muitos sabem, algumas, principalmente a parte da juventude, adolescente, não sabe. Quem tem uma esteira, dorme na esteira. Isso ninguém contou, eu estava lá junto com eles. Quem não tem, irmão, coloca um lençol no meio do barro, do chão e dorme. Arroz que a gente come no almoço e na janta já não serve mais porque está requentado. Ô irmão, mas você veio falar de missão? Esse texto aqui é um texto missionário. Aliás, a maior missão da igreja é pregar e falar sobre o índio. Lá quem pode come arroz 2 vezes no máximo na semana. A comida que eles comem é shima, uma massa que não tem sabor. Cozinham em cima de pedra. Eu comi frango lá e o pastor dizia, tá bom, missionário. O pastor Eliseu, eu disse, tá ótimo. Eu comia o frango e o sangue descia, porque é cozinhado a comida, o alimento em cima da pedra. Tudo que se vai fazer na África tem que pagar. Mas é um povo que tem alegria. É um povo que realmente diz que está alegre. Não é para agradar o líder nem o pregador. Está alegre mesmo. Eles cumprem o que o salmista Davi disse. Eu quero aplicar para os senhores que me ouvem, que uma das maiores alegrias de Davi é quando alguém dizia, hoje tem culto, vamos para a igreja. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Não sou eu que digo, é a Bíblia. A Bíblia vai nos informar que Deus disse a Davi, perdoados estão os teus pecados, mas a espada não vai sair de Israel, não, a espada não vai sair da sua casa. Eu mostro para os senhores na Bíblia, Davi, ele chega a um ponto de interrogação na mente, que ele não sabe se deita e acorda com vida. Prova, pregador, Salmo 3, verso 4. Primeiro, antes de dormir, ele pede proteção. Senhor, tu és um escudo para minha cabeça. Verso 5, ele disse, eu é singular, eu me deitei e dormi, mas só acordei e estou de pé, porque o Senhor me sustentou. Vale um glória a Deus, irmão? Você está esperando um motivo para dar glória hoje? Está aí o motivo.
Quantos deitaram, dormiram e não acordaram? Você deitou, dormiu. Ô pregador, eu estou sentindo dor na coluna. Isso aí é quase normal, mas você está aqui. Diga comigo, eu posso interagir com a igreja, pastor? Posso? Diga comigo, eu estou aqui. Olha eu aqui. Não olha para a tua dor, não olha para a dificuldade, não. Eu estou debaixo de uma palavra profética na Bíblia. Qual é a palavra, pregador? Tu entrou aqui de um jeito, mas vai voltar para casa de outro. Aleluia. Oh glória. Eu costumo dizer que crente, ele vive de superação. Há uma unção de Deus aqui, e Deus está dizendo: hoje é mais um dia que alguém que me ouve pode escrever na tua agenda, se você gosta de anotar. Hoje é um dia de superação. Está entendendo, irmã? A senhora que está glorificando a Deus aí, é um dia que você superou. Mas tá bom, vamos para o texto, porque as horas vão embora. Quando nós olhamos para o livro do 2 Reis, nós descobrimos nesse livro uma das mais belas histórias narrada aqui em 2º livro dos Reis. Por que uma das maiores belas histórias são narradas aqui? Porque se trata de alguém que não tinha nenhum conhecimento da cultura israelita, não conhecia nada de Israel, só que era um homem que o texto vai nos informar que Naamã, ele era homem de confiança do rei da Síria, tanto que a Bíblia o trata como general, um homem valente e valoroso, porém, leproso. Sabe o que Deus falou comigo um dia, senhores obreiros? Que nós temos um hábito de só enxergarmos o porém. Já parou para analisar? A gente, quando quer desvalorizar aquilo que Deus faz na vida de alguém, a gente esquece o valor que a pessoa tem, a valentia que ela tem diante de Deus, e só enxerga o porém. É valente, é valoroso, porém, por causa do porém, eu estou aplicando a Bíblia, tem muitas pessoas que estão frustradas, porque alguém acha melhor lembrar do passado de alguém e colocar o porém, e não consegue enxergar o presente. Olhe para cá, irmão. Passado, por mais que seja bom, a palavra já diz, passou, ficou para trás. Que negócio é esse, com todo respeito? Até quando a gente vai ficar vivendo e falando de passado em cima do altar? Deus está dizendo: eu não quero ser lembrado pelo que alguém já fez um dia apenas. Isso ficou como memorial. Eu quero que alguém reage hoje, que alguém apresente algo para mim hoje, presente. Eu não vim aqui para falar sobre a lepra de Naamã apenas. Eu vim aqui para falar do Naamã leproso, que quase ninguém fala. O Naamã leproso, vamos lá, ele não está sozinho. O Naamã leproso aqui é apresentado no texto pelo menos 7 pessoas que ajudou, que motivou ele chegar em Israel, e mais do que chegar em Israel, é não voltar para a Síria do jeito que ele saiu. Você está entendendo? Quais são essas 7 pessoas? Nós vamos entender. A primeira é a sua própria esposa. A segunda é uma menina que até então estava em Israel, e a Bíblia diz que quando eles foram guerrear a Síria contra Israel, é levada.
A expressão é levada, ela não foi porque ela quis. Ela foi tirada dos seus pais. Uma menina ainda, na sua pré-adolescência. E o propósito dessa menina? Trabalhar como escrava na casa da sua senhora. Eu fui ler a história, e a história vai dizer que era normal, comum, eles levarem algum objeto de Israel para a Síria, quando eles venciam a guerra ou após a guerra. Mas desta vez, o Naamã decide levar uma menina. Entenda, senhores obreiros, vamos ver aqui e vamos perceber isso, se isso não é Deus, se isso não é coisa de Deus. Olhe para cá, até o que você pensa que está dando errado, Deus disse, faz parte do processo. Tem gente querendo chegar no propósito, mas não suporta o processo. Quer chegar no propósito, suporta o processo. Você não vê ela reclamando. Ela vai e está trabalhando na casa da sua senhora. Uma coisa interessante que a gente aplica aqui sobre Naamã é que em Israel um leproso, dependendo do estágio da lepra, a lei de Moisés em Levítico capítulo 13, se não foge a memória, vai falar sobre isso, que um leproso, dependendo da regressão da lepra, escute isso com atenção, tinha que se manter alguns metros de distância das pessoas que eram puras. Também a lei vai dizer que dependendo da agressividade da lepra, e quando ela estava muito agressiva, exalava um mau cheiro, as pessoas que vinham nessa direção aqui, quando alguém que era puro viam, sabe o que eles faziam? Eles espantavam eles com pedra. Alguém já viu isso? Alguém já escutou sobre isso? Quem? Diga amém. Isso é história. Por quê? De medo deles aproximarem. Então olha só, um leproso em Israel, ele era impedido de aproximar de alguém que é puro. Você vai entender já daqui a pouco o que eu estou falando. Isso é em Israel. E na Síria? Na Síria é diferente. Na Síria, um leproso, ele transitava normalmente, principalmente se a lepra tivesse no estágio inicial. No caso de Naamã, com um agravante a mais ainda, ele é general e ele tem uma roupagem muito fina. Aleluia! E a lepra está debaixo da roupa, ninguém vê. E outra coisa, na Síria, para os senhores entenderem, não tem profeta. E é a Bíblia que diz, não sou eu. Onde não há profecia, o que acontece? O povo corrompe e morre. Não sou eu que digo, é a Bíblia. Então Naamã é tratado como general. Vamos colocar aqui no nosso linguajar popular, como cara. E sabe o que Deus falara comigo no meu coração, de madrugada na minha casa, orando na sala da minha casa? Tem muita gente nos dias de hoje assim, está passando despercebido diante do olhar humano. Por quê? Porque tem sempre alguma coisa que está cobrindo aquilo que às vezes ninguém vê, que ninguém percebe. E vamos aplicando aqui a mensagem. Outra coisa que eu descobri sobre Naamã, não sei se os senhores já pesquisaram, é que o significado de Naamã quer dizer agradável. Diga comigo, Naamã. Não, fala forte, Naamã significa agradável. Por que eu fiz a pergunta? E agora, ou melhor, por que eu citei sobre o nome de Naamã? E agora, qual é a intenção? Aplicar para você entender. Qual é a aplicação disso? Responda para mim com sinceridade. Você gosta de se afastar
da presença de alguém que é agradável? Sim ou não? Por exemplo, minha mamãe mora no interior de São Paulo, pastor Eliseu, depois de Paraty, Cunha, não sei se os irmãos aqui conhecem. Faz quase um ano que eu não vejo. Ela sempre está mandando mensagem. Mas eu fico imaginando que está aqui minha esposa e minha filha, quando eu chego lá é uma alegria, mas não é só para minha mãe, não é só para o meu padrasto, não é só para os meus irmãos que faz quase um ano que não me vê, também é para mim, e a minha presença para eles é muito agradável, assim como a presença deles para mim também é muito agradável, e nós estamos lá normalmente um final de semana, é bênção, é maravilha, escute isso. O problema é na hora da despedida, é na hora de voltar para casa, que você está se separando de quem é agradável. Será que tem pelo menos uma pessoa que está entendendo isso aqui? Tem mais alguém que está entendendo isso aqui? Ninguém gosta de ficar ausente de quem é agradável. Olhe para cá isso aqui. Então Naamã está tranquilo. Ninguém descobre nada, ninguém vê nada, porque é gostoso estar do lado de Naamã. E eu vou correndo, escute isso aqui. Só que tem uma coisa, a segunda pessoa das 7 que eu citei aqui, ou que nós vamos falar aqui, se der tempo, a segunda é a mulher. E olhe para cá, Deus falou comigo, Naamã vencia lá fora, mas dentro da casa não passava de um leproso. Não, eu vou falar de novo. Naamã vencia lá fora, mas quando retornava para casa, e outra coisa, hein? Só sabe e conhece de intimidade quem se aproxima, quem verdadeiramente está junto. Ei, sabe quem é o meu termômetro espiritual? Não é o pastor Josias, que é o pastor presidente, não é o meu pastor Wellington. O meu termômetro espiritual, levanta a mão aí vocês duas, levanta aí, está ali, ó. É a minha casa. É a minha casa que sabe, ei, o Senhor vence lá fora, prega bonito lá fora. Tem muita gente que chora, sente a presença de Deus, mas quando vem para casa, eu vou aplicar, não passa de um leproso. Já está vindo para me tratar da lepra. Há uma graça de Deus aqui, há uma presença de Deus aqui, e Deus está dizendo na palavra revelada, para mim não há impossível, eu curo todo tipo de lepra, mas alguém tem que se humilhar. Só que eu acho lindo que a terceira pessoa no texto é a menina. Tem nada a ver com a história da Síria. Outra coisa, por qualquer coisinha a gente já está se frustrando. Por qualquer coisinha a gente já está desistindo. Pense agora a condição da menina. Fui tirado praticamente à força dos braços dos meus pais. Agora estou aqui na Síria. O que será do meu futuro? Olhe para cá, irmão. Eu já disse e vou repetir. Até o que você pensa que está dando errado, é Deus que está no controle. Não reclame. Não. Só adore e agradeça a Deus. Ela está ali porque tem um propósito. Sim ou não, senhores obreiros? Deus não faz nada sem propósito. E isso aqui só pode ser coisa de Deus, pastor Eliseu. E eu não vou afirmar que é revelação, não, mas parece que é coisa de Deus. Que olha só, de repente a menina é tomada dentro da casa da senhora de Naamã. E dá a entender que quando se fala de família, de intimidade, a gente não se abre com qualquer pessoa. Sim ou não? Não se abre. Então dá a entender que isso é revelação do céu, é coisa do céu. A menina está ali varrendo a casa, vamos conjecturar, fazendo alguma coisa. De repente, sabe o que significa a palavra de repente?
A palavra de repente significa um ato repentino. Quem está comigo na Bíblia essa noite? Você recebe isso que é profético, é Bíblia? Você crê que o de repente de Deus vai alcançar você essa noite? Você acredita que o de repente de Deus vai alcançar a sua família? De repente é um ato repentino. Alguém está orando, isso está lá, principalmente na igreja primitiva. Paulo e Silas estão orando e cantando, e de repente, repentino, um ato repentino, Deus manda um terremoto. O que aconteceu? Você já sabe. De repente a menina diz assim: ei, se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele seria restaurado da lepra. Oh, coisa linda! Oh, coisa maravilhosa! É o Deus que nós servimos. Olha, irmão, olha para cá. Os meus saudosos avós, pastor Eliseu, há 29 anos Deus levou a minha avó. Eu não posso entrar aqui, não tem tempo, mas todo mundo está me vendo aqui, quem está lá atrás está vendo que eu não tenho parte de um braço esquerdo. Isso aqui não é acidente de carro, não é acidente de moto. Eu sofri um acidente de trabalho no dia 20 de dezembro de 2014. Está ali a Luana que me conhece. Eu estava trabalhando, eu sou pintor. Eu caí de uma escada mais baixa que aquela porta ali, ó. Desequilibrei na escada, meu antebraço esquerdo foi numa janela de vidro cortante, destruiu meu braço, eu perdi 4,5 litros de sangue, minha pressão foi 6/2, eu perdi 4,5 litros de sangue, eu estava morrendo. Lá em Cantagalo é uma distância considerável para chegar na Japuíba. Os médicos disseram que alguém não fica 17 minutos perdendo sangue. Eu fiquei 2 horas até chegar no hospital da Japuíba. Esse moço me conhece muito. Ele tem muito amigo lá em Cantagalo. Escute isso. A minha filha tinha 8 anos de idade. Ela viu o meu desespero, pastor Eliseu. Virou para minha esposa e diz lá na casa da minha cunhada: mamãe, papai está morrendo. Eu vi que eu estava indo embora e as minhas pernas amoleceram, mas não era desmaio. Os médicos disseram que é porque eu estava perdendo sangue, eu estava indo embora. Mas ao mesmo tempo eu vi uma mão que me puxava, como uma mão branca, e eu senti uma paz muito grande. Mas quando a minha filha disse: papai está morrendo, mãe, eu lembrei do que a minha avó disse há 29 anos, pastor Eliseu. Sabe o que ela disse? Meu filho, um dia, ensaiando um hino para ir para a igreja no domingo, numa casa de pau a pique, no chão de assoalho, ela começou a chorar e eu disse: vó, por que choras? Ela disse: meu neto, se eu estou chorando, ensaiando o hino enquanto eu escrevo, imagine quanto nos reunimos dentro da igreja. Quem trouxe lenço essa noite? Levanta o teu lenço, eu quero ouvir. Levanta o teu lenço. Lenço fala de sensibilidade. Sabe qual é o maior culto que a gente oferece para Deus? É onde tem lágrima. Aleluia. Lágrima expressa o verdadeiro sentimento da criatura para o Criador. Aleluia. E Deus toma ela, pastor Eliseu, e ela disse assim: meu neto, guarde isso. Eu não vou ver, porque em breve Deus me chama, se não arrebatar a igreja antes. Mas você não será um jogador de futebol, você será um pregador do evangelho. Deus vai te usar em muitos estados do Brasil. E guarde isso, meu neto, vai sair fora do país para pregar. Quando a minha filha disse isso, eu poderia ter dito muita coisa, mas eu olhei para o céu e disse: Senhor, eu aceito perder o meu braço, mas devolve a minha vida, porque sem o braço aonde o Senhor me enviar eu prego, sem o braço aonde o Senhor me enviar eu vou e faço a obra. Deus já me levou no Pernambuco 4 vezes, Deus tem me levado nesse Brasil de canto a canto. Mais de 220 almas já se converteram ouvindo a pregação do evangelho, e hoje Deus me traz aqui para dizer para alguém: não importa o lugar que eu te coloco, o que vai prevalecer é a promessa, pastor Júnior.
Deus disse para Josué: Moisés, meu servo, morreu. Está entendendo, irmão? Agora levanta a tua cabeça, rapaz, porque Moisés não é maior do que a promessa. Moisés morreu, mas não morreu a promessa. A promessa está viva. Eu estou pregando para quem está me ouvindo aqui, que está debaixo de promessa. Deus me traz desse altar para dizer para alguém: ai, se levante, isso é, se posicione hoje. Há uma glória de Deus aqui. Vocês estão vendo que eu estou rouco. Ontem era quase 1h da manhã, eu estava voltando com a minha família e uma caravana da Ilha da Caeira, pregando no Ministério do Areal. Pegamos vento, chuva, fui levar os irmãos aqui em Anga ainda. Cheguei em casa quase 1h da manhã. Minha esposa trabalhou, chegou quase agora na hora do serviço para vir me acompanhar. Mas Deus falou comigo hoje na minha casa à tarde: é noite de renovo, filho. Diga para minha igreja que eu vou renovar alguém que vai ouvir a minha palavra essa noite. Aleluia. Eu gosto de Josué, capítulo 1. O livro é composto por 24 capítulos. Que Deus disse para Josué no versículo 6, se não me foge a memória: assim como eu fui com Moisés, meu servo, eu serei contigo. Aonde tu colocar a planta do teu pé, eu serei contigo. Deus já me levou 2 vezes em Lima, no Peru, para fazer missão. Vim agora recente de lá. E quando eu desci pela primeira vez no aeroporto, quem for lá em Lima vai ver que o lugar é muito seco, tudo muito seco, tanto em volta do aeroporto, para começar, como nos bairros onde eu fiquei lá 15 dias, no bairro de Pachacuti, fazendo missão, aonde é um lugar muito carente. Mas quando eu estava descendo, pastor Eliseu, no aeroporto de Lima, Deus falou comigo dentro do avião: pastor Luiz, eu estou querendo da minha geração que deixe o primeiro passo sem ver o chão. Eu falei: Senhor, que negócio é esse? Dar o primeiro passo sem ver o chão. E Deus disse: vou testificar o teu coração. E eu disse: o que é, Senhor? E Deus disse: sabe o que é dar o primeiro passo sem ver o chão? É ter iniciativa de pisar primeiro e ter convicção e fé que eu vou preparar o chão para tu pisar. O que é preparar o chão para tu pisar? Vou preparar o que está temendo o teu coração. E eu falei: obrigado, Senhor. Fui para fazer uma coisa, fiz 3 vezes mais. Sabe por quê? Porque eu pisei, pastor Eliseu, sem ver o chão. E quando a gente pisa sem ver o chão, Deus disse para Josué: aonde tu colocar a planta dos teus pés, eu serei contigo. Dá para você dar glória? Aleluia. Aleluia. Deus toma uma menina que é de Israel, e isso me chama muita atenção, porque ela tinha tudo para se frustrar. Ela tinha tudo para dizer: o quê? Eu vou ficar aqui na minha, quieto. Mas Deus usou ela. E quando Naamã volta, a Bíblia diz que a mulher diz assim: ó, a menina me disse isso e isso, pastor. Sabe o que Naamã fez? Eu vou aplicar uma coisa aqui que eu tenho observado, permita-me dizer isso. Quando Naamã ouve essas palavras, sabe o que ele vai fazer primeiro? Antes de tirar o pé da Síria e ir, ele procura o rei da Síria. Para quê? A carta. Não, se você entende que isso é profético, estenda a tua mão. Estenda, por favor. Estenda as 2 mãos, por favor, que eu preciso fazer algo aqui. Aleluia! Com toda a reverência, com todo o temor, pastor Eliseu, abra as 2. Olha, isso aqui está na Bíblia. Olha o que Eliseu, ou melhor, olha o que Naamã vai fazer quando a sua senhora notifica a fala da menina, de quem ela está dizendo que está lá em Samaria. Ei, sabe o que ele disse? Ele foi até o rei. Enquanto o rei não colocou a carta na mão de Naamã, Naamã não dá um passo. Sabe o que Deus falou comigo, pastor Luiz? Tem muita gente indo,
mas indo e não chega até o final da missão. Sabe por quê? Está saindo sem a carta. Eu sou pregador do evangelho, represento o ministério sul-fluminense, pregando há 12 anos. Escute isso, até hoje, graças a Deus, o pastor Josias não me chamou para falar um ai. Porque eu sei entrar, mas priorizo mais o sair do que entrar. Eu estou que nem Salomão. Da sabedoria não é para chegar. Porque para chegar, alguém dá um tapa nas suas costas e diz que tu é o cara, tu chega. O problema é que tem gente que não está sabendo sair. Chega muito fácil, mas na hora de sair. Aí ele pega a carta. Mas escute, isso chama atenção. Obrigado, pastor. Mas a menina não falou que era o profeta? Por que ele vai entregar a carta para o rei? Vai pedir a carta para o rei? Porque se trata de hierarquia. Naamã sabia, eu não posso sair da Síria, chegar em Israel, porque eu posso nem chegar e posso ser impedido. Por quê? Porque eu não vou levar carta. Eu não vou nem entrar no mérito da questão, porque a hora vai embora. Você nem imagina a burocracia que é para sair do Brasil, para ir para alguns países. Quem aqui já viajou em missão aqui? Levanta a mão. Em missão é muito burocrático. Por exemplo, na África eu tive que pegar carta assinada pelo pastor presidente, pelo pastor da congregação, pelo secretário da nossa igreja, pelo secretário geral da nossa convenção, ou daqui de Angra dos Reis. Senão não chega na África. Quando você chega na África, tem uma pessoa responsável por você. Se você fala que é para ir para Dondo, vai ficar lá 15 dias, não pode sair daquela cidade. Ou seja, se você não tiver tudo certinho, você é interrompido no meio da viagem. Então Naamã é inteligente, ele fala: o quê? Se o rei não me der a carta, eu não vou. Aí ele pega a carta. Porque se alguém vem interrompê-lo, ele vai fazer o quê, pastor Eliseu? Vai apresentar a carta. Diga comigo, se você tiver, pode falar, com a carta na mão, com a assinatura do rei, acalma o teu coração. A missão não vai ficar pela metade. Oh, você pode dar glória, irmão? Só que quando ele chega em Israel, a Bíblia diz que quando ele chega em Israel, ele apresenta a carta ao rei. Quando ele apresenta a carta ao rei, meu irmão, o rei fica doido. Não é o que o texto diz? O rei se desespera, porque na mente do rei a carta é só apenas uma estratégia, mas na verdade o rei está dizendo: tu vieste para guerrear. Olha Naamã dizendo: hoje não tem guerra. Oh, irmão, você pegou isso aqui? Quem carrega a carta na mão não faz guerra. Glória a Jesus. Não, vou falar de novo. Quem carrega a carta na mão não chega para fazer guerra. Quem carrega a carta na mão está dizendo: eu vim porque alguém que é superior a mim me autorizou a chegar aqui. O rei se desespera e diz assim: rapaz, eu não posso resolver o teu problema. Não, eu não estou no lugar de Deus. Capaz mesmo que eu posso restaurar a sua lepra. E Naamã chega lá, levando ouro, muita roupa, muita prata. Ele pensa: eu vou comprar o milagre. Não é assim não, irmão. Na Síria não tem profeta, mas em Israel tem profeta. Naamã sai da Síria dando ordem, mas tem que chegar em Israel e receber ordem. Tem gente que só gosta de dar ordem, mas não gosta de receber ordem. Aí o rei disse: ei, eu não posso resolver, mas tem um aqui que resolve. O nome dele chama Eliseu. Diga comigo, Eliseu não é apresentável. Ele espera alguém apresentar ele. Eliseu espera alguém chamar pelo nome dele. Há uma geração que está se apresentando muito. Há uma geração que está fazendo de tudo para receber a oportunidade que não é Deus que prepara. E quando não é Deus que prepara, a gente pode não concluir a missão. Eu não sei, eu retiro essa palavra, porque eu não uso essa palavra, eu não sei o que estou falando em cima do altar. Eu sei o que eu estou falando aqui. Eu estou repetindo sobre missão muitas vezes aqui. Eu sei porque eu estou falando. Eliseu, procura ele, eu só vou indicar o endereço da casa, vá na casa de Eliseu. Quando Eliseu vê que Naamã está vindo, é o texto que diz, sim ou não? A Bíblia diz que quando Eliseu observa que Naamã está vindo, sabe o que o texto diz? Está aqui. O texto vai dizer
que ele dá uma olhada, e aí vai entrar no cenário a quinta pessoa. Quem é a quinta pessoa? Geazi. Eliseu disse para Geazi: nesta missão eu não vou, Geazi. Aliás, não é Geazi, é Geazi, não tem nada de... é Geazi. Faz o seguinte, Deus já me revelou o que Naamã tem que fazer. Eu não quero conversa com Naamã. Diga para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e a sua lepra será restaurada. Quando eu deparei com isso aqui, eu me estremeci. E aí eu vou aplicar aqui lepra no sentido espiritual. A lepra dele é física, mas no sentido espiritual tem muitas pessoas que não é restaurada porque não obedece à ordem profética. Na Bíblia, no Antigo Testamento, e todo mundo aqui que me ouve sabe que a palavra assim diz o Senhor, na boca de um profeta, era o próprio Deus falando. Havia temor, reverência. Hoje parece que está meio mudado. Diz para Naamã fazer desta forma. Eu quero aplicar bem rápido. A Bíblia fala sobre 3 tipos de lepra. O primeiro aqui está em 2 Reis, capítulo 5. Qual a diferença desse texto para o texto de Mateus, capítulo 8? Pode colocar no telão, se alguém puder, por favor. Ou se você puder acompanhar, acompanha. Olha a diferença de Naamã, que é o general da Síria, que chega em Israel impondo. Ele está colocando uma imposição. Ele está dizendo: eu vou comprar a cura com dinheiro, com ouro, com prata. Ele usa essas expressões. De Mateus capítulo 8. Olha o leproso de Mateus capítulo 8, que está no vale de leproso, e que Jesus está passando, diz a história, e não é Jesus que vai ao encontro dele, pastor Eliseu, é o leproso que vai ao encontro de Jesus. Que cena maravilhosa. O camarada está leproso, Mateus capítulo 8, olha lá, ó. Ele está leproso, isolado no vale de leproso, porque o estágio da lepra era muito agressivo, nem poderia estar mais com os demais leprosos, mas ele colocou na cabeça. E o que é que ele colocou? Eu quero ter o privilégio, porque eu sei que para mim só tem 2 opções: ou é a morte, ou é a restauração. Como eu não estou vendo restauração mediante a lei de Moisés, que era anual, mostrar o sacerdote de ano em ano, então eu sei que Jesus está passando aqui, eu vou nem que seja me arrastando. Tem dia que a gente vem para o culto assim, sim ou não, irmã? Tem dia que a gente vem para o culto sim, desse jeito, não é? Ele vem se arrastando, ele vem. Quando ele chega, olha a diferença de Naamã que se impõe. Quando ele chega, olha para cá a cena, não sou eu que digo, é a Bíblia, que ele se prostra. Está aí no texto. Ele se prostra. Sabe o que significa se prostrar? É reverenciar. Ele se prostra e adora e diz: se tu quiser, pode me tornar limpo. Ele sabia que Jesus podia curar, sim ou não? Sabia. Ele só não sabia que Jesus queria curar naquele exato momento. Então ele não chega impondo, pastor Luiz. Ele chega o quê? Adorando. E eu desafio alguém que chega adorando diante do mestre e não comove o coração do mestre. É que às vezes a gente não chega adorando, a gente chega colocando o mestre na parede. Faz, abre, faz isso, resolve mais isso, porque se não resolver eu não volto mais na igreja. Isso não é posição de adorador, eu estou aplicando a Bíblia. Aí Jesus disse: eu quero. E quando Jesus disse que ele quer, meu irmão, ninguém segura. Eu quero. Toca nele primeiro, leproso. Para quê? Porque Jesus não queria curar apenas a lepra física. Jesus queria curar aqui, ó, a mente dele. Jesus primeiro toca nele, leproso, está no texto, para depois curá-lo. E disse: eu quero. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não vou curar só a sua lepra, eu vou curar a tua mente. Você vai para os teus e não tem dúvida, porque eu te curei. Quantos creem que Jesus, o que ele faz, ele não deixa dúvida?
O outro exemplo, que eu já estou chegando na minha hora, o outro exemplo é Lucas capítulo 17, pode colocar aí, vocês vão ver. O leproso de Mateus capítulo 8 chega adorando. E o de Lucas capítulo 17, eram 10. Estavam indo no caminho. Eram leprosos, mas estavam no caminho, indo mostrar o sacerdote. E diz a Bíblia que eles viram Jesus de longe. Quando eles viram, eles gritaram: Jesus, cura-nos. Jesus disse para ele: ei, ide mostrar aos sacerdote. Sabe o que a Bíblia diz? Que indo eles ao caminho, está doendo, está ferindo. O segredo é não sair do caminho. Permanece no caminho. Continua no caminho. E diz o texto: não sou eu, que todos foram curados. Sim ou não, irmão? Agora, eles são curados, todos fisicamente. 9 continuam indo ao sacerdote. Tem gente assim, Deus já fez, pastor Juninho. Ele nem percebeu, para estar anestesiado. Não percebe o que Deus está fazendo. Tem sensibilidade, grita para pedir, mas não volta para agradecer. É o texto que diz, não sou eu. Eu estou aplicando qual a diferença de um para outro. A Bíblia diz que 10 está indo, pastor Eliseu. Mas de repente, dos 10, um olha no corpo e diz assim: cadê a lepra? Cadê a lepra? Eu fui curado. A Bíblia diz que ele não continua, ele volta e chega até Jesus fazendo o que, igreja? Louvando, adorando e glorificando a Deus. A expressão glorificar a Deus, sabe o que significa? É não dar a honra a homens, é dar a honra que só pertence a Deus. Ele volta glorificando. Aí Jesus diz: mas não eram 10? Cadê os outros 9? Sabe por que Jesus fez a pergunta? Porque o único que volta não é judeu, é um samaritano. Cadê os 9? Sabe por que Jesus faz essa pergunta? Porque o de Mateus capítulo 8 volta a chega adorando. E esse que é samaritano, ele volta agradecendo. Agora você ajunta. Junta aí. Adoração com gratidão, para você não move o coração de Deus. Que culto bonito, pastores. Quando há gratidão, quando há glorificação, o nome do Senhor. Aí sabe por que Jesus pergunta? Porque Jesus estava sedento em dar aos 9 o que deu apenas para o samaritano. E sabe o que ele disse? Porque tu voltaste, não foi apenas curado fisicamente, mas recebeu o maior presente, que foi a salvação da alma. Você pode glorificar a Deus? Falta 3 minutos para as 9. Vamos concluir aqui. Quando o profeta diz mergulha, sabe o que Naamã disse? Não são Abanas e Farpás rios melhores que o Jordão? Sabe o que ele está dizendo? Vou ter que mergulhar nessa água suja mesmo? Porque Jordão significa lugar da humilhação, rio da humilhação, águas barrentas, você não vê a água. Mas o problema, na verdade, não é que ele queria ou não queria mergulhar nas águas sujas. Na verdade, ele usa isso como desculpa. Você pensa que Deus não conhece? Tem gente que, na verdade, ele quer tirar o foco de algo e colocar em outra coisa. Então ele vai colocar a culpa na água do Jordão. Não sabia ele que quem ia ser descido pelo Jordão? O próprio Cristo, pelo o João Batista. Não sabia. Quem não tem intimidade do Jordão despreza mesmo, pastor. Quem não tem intimidade, que foi no período da cheia, que o povo atravessou o Jordão de pés secos. A Bíblia diz lá em Josué, que no capítulo 4, que as águas que vinham por cima, está na Bíblia, fez um montão. Isso é o poder da mão de Deus. Mão de Deus na Bíblia fala de poder, de força. Parou a água. E debaixo dos pés, quase 32 metros de profundidade, eles passaram de pés a seco. É Deus ou não é Deus? A sexta pessoa que entra no cenário, sabe quem é? Os servos.
Oh, aleluia. Eu acho isso aqui lindo. E eu estou indo para a conclusão da mensagem. E conclusão de mensagem não é pregar, é concluir. Olha a conclusão da mensagem. A sexta pessoa que entra na cena, que está ajudando, motivando Naamã a não voltar para a Síria leproso. Escute isso aqui, irmão. Isso aqui é profético. Por que a gente às vezes vem de um jeito e volta do mesmo? Porque a gente não se entrega. Sabe o que o servo disse? Se o profeta dissesse uma grande coisa, tu não faria? Quanto mais ele dizendo, é só dar um mergulho. É só mergulhar. Deus falou comigo e eu vou concluir aqui. O maior problema de Naamã, olhe para cá, não está debaixo da roupa. O maior problema de Naamã está aqui, ó. Sobretudo, não sou eu que digo, sobretudo que deve guardar, guarda o coração, porque deles são a saída para a vida. Eu não conheço o teu coração. O coração que eu estou falando não é esse aqui que bate, não. Eu estou falando corpo, alma e espírito. Mas tem um Deus que conhece. Ele sabe como cada um entrou aqui hoje. Como que está o teu coração? Qual é a tua motivação de adorar a Deus? Sabe o que Naamã está querendo dizer? Eu, como general, ter que humilhar para um profeta. O problema está aí. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui uma coisa que nós estamos precisando aprender e não aprendemos, não é porque ninguém explica. Eu estou explicando aqui com muito temor e reverência na Bíblia. É porque a gente tem uma coisa com a gente. Ei, já vem falando do que eu já sei. Sabe, mas não pratica. O problema da geração de hoje é dizer: pregador, você não trouxe nada novo? Claro que eu não vim trazer nada novo. Eu não sou artista e eu nem apresento em altar. Eu prego o que Deus entrega. E eu vou falar aqui, se tem uma coisa que eu nunca fiz e não vou fazer, senhores obreiros, com toda a reverência aos senhores, é subir num altar de igreja para impressionar ninguém. Eu não vim aqui para impressionar ninguém. Eu vim aqui com toda a humildade entregar uma mensagem revelada. E a mensagem revelada é tão simples, é só descer. O problema é que a gente quer subir. Zaqueu subiu, escalou uma figueira de quase 15 metros, mas não mudou nada. Mas Deus chegou debaixo da figueira e disse: eu já te vi, isso não vai mudar nada, não é isso que vai me atrair na tua casa. Mas tem uma coisa, eu tenho um convite: se tu descer agora, depressa, hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu subiu para ver, mas teve que descer para receber. Rabahas. Há uma glória de Deus aqui. Deus está dizendo: ei, tem muita gente que gosta de subir no pedestral, mas não gosta de descer. Aleluia. Com a permissão do pastor, a igreja pode ficar de pé, pastor? Fique de pé. Aleluia. O irmão vai cantar? Aleluia. O irmão que vai louvar mais o hino, o pastor está dando a permissão. Suba, por favor. Aleluia. Eu vou fechar aqui. Aleluia. Debaixo de uma unção profética, pela revelação da palavra, Deus está dizendo: eu nunca vou pedir aquilo que você não pode fazer. Naamã só tinha duas opções, meu senhor obreiro. Sabe qual era a opção? Não submeter a ordem do profeta e voltar para a Síria humilhado e envergonhado. Ou fazer o que ele fez e voltar para a Síria dizendo: quando eu me dobrar diante do meu rei, eu não vou reverenciar ele, senhores obreiros, eu vou reverenciar aquele que é único de adoração. E aqui eu fecho mesmo. Sabe o que Deus falou comigo? Ser ousado, pastor Luiz, é diferente de ser desrespeitoso. Sim ou não? Sim. Sabe o que eu vejo aqui nesse servo? Não é de respeito. Tem gente que pensa que ser ousado até com alguém que é maior no sentido eclesiástico com ele é falta de desrespeito. Falta de desrespeito todo mundo percebe. Agora ousadia é diferente. Isso aqui é ousadia. Olha a ousadia do servo, porque ele está falando com o seu Senhor. E olhe para cá, para falar com alguém que é superior, tenha respeito.
Seja ousado, para você não ser envergonhado publicamente. Eu aprendi isso aqui nesse texto. Quem convenceu ele aqui não é o profeta. Está claro, pastor? Foi o quê? O profeta fez a proposta. Quem convenceu foi quem tem intimidade com ele. Quem disse assim: não vai ser vergonhoso só para o senhor, pastor Luiz, vai ser vergonhoso para nós também. Já passou, pensou? Viemos com o senhor da Síria e vamos voltar o senhor leproso. A menina é profeta, disse que o senhor seria curado. Aí diz a Bíblia que ele mergulhou. E o problema não é mergulhar 7 vezes. O problema é dar o primeiro mergulho. Olha para cá. Porque quando ele dá o primeiro mergulho e ele levanta, ele já vê a diferença. Deus é assim. Deus não precisa você concluir tudo. Eu vou parar aqui, mas olha só, é só você ver lá no livro de Ageu que você vai ver. Quando o povo recebeu a ordem e começou a colocar as colunas do templo de volta, a Bíblia diz que Deus prosperou. Então o que é? Deus só quer que nós damos o primeiro passo. É nessa noite. Quem quer uma oração enquanto ele canta? Você que de repente precisa de uma oração de renovo, uma oração para te fortalecer, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Tem alguém que quer uma oração agora? Tem alguém que me ouve aqui essa noite que não é evangélico e quer entregar sua vida para Jesus? Você que ainda não é cristão, que me ouve, quer entregar sua vida para Jesus? Deus nessa noite tem salvação para você. Tem alguém para Jesus? Seu braço é a ponte na escuridão. Sobre ele, sempre as mãos aqui, vamos orar. Seus olhos Querido iluminam a minha vida. Eis aqui a tua igreja. Eis aqui o teu povo. Você já que precisa de renovo. Renova a tua igreja. Deus que seus mistérios nunca desvendou. Por isso é que eu levanta sigo a sua mão, filha. a esse meu Tem uma alma para Jesus aqui. Que tem você pode todo adorar a controle. Deus, porque hoje a festa no céu. Pela vida dessa alma. Que Deus abençoe a igreja. Eu abençoo a tua igreja. Eu abençoo o Senhor. Esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recados a pregador. Decide e faz. O sol se esconde diante da glória. A eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais. É só o arquivo da sua memória. Adore e espere, pule, chore e grite. Irmão, acredite, esse Deus existe e luta por você. Exalte ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Receba, aproveite. Vai sendo renovado nesta noite. De um Deus que é tão grande e para mora renovar as suas forças, a tua esperança, para derramar seu o azeite braço é a sobre a tua ponte cabeça, na escuridão. para te encher do Espírito Santo. Seja Seus cheio olhos do poder do iluminam Espírito. É a voz do minha reino. Receba o vida. renovo de Deus aí. Receba Você o já renovo de ouviu Deus. falar Levanta as suas mãos de um Deus que seus mistérios nunca desvendou. Por isso é que eu sirvo a esse meu Senhor. Glória a Jesus. Que tem tudo Nós vamos controle em suas mãos. Braço de ferro, punho de aço. Esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recados a pregador. Decide e faz. O sol se esconde diante da glória. A eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais. É só um arquivo da sua memória. Adore e peça, chore e grite. Irmão, acredite, esse Deus existe e luta por você. Braço de ferro, punho de aço. Esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda
da história. E todo o universo é pequeno demais. É só um arquivo da sua memória. Adore em pé, pule, chore e grite. E não acredite, esse Deus existe e luta por você. Em nome de Jesus, ó Pai. Eis aí, meu Deus, os seus filhos, suas filhas, que nesta noite estão recebendo a vitória, que nesta noite estão saindo daqui de posse da sua bênção. Meu Deus, a senhora Celina, que está entregando a sua vida a Cristo Jesus, escreva o nome dela no livro da vida e que ela seja cheia do Espírito Santo. Dai vitória a ela, joga por terra todos os empecilhos, entra na casa dela, na família, que através dela a sua família também receba a salvação, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.